Obrigada, Carlos, pela apresentação. Bom dia a todos. Bem, hoje nós vamos falar sobre a atividade de água na indústria farmacêutica. A atividade de água é bem conhecida na indústria de alimentos e de uns anos para cá a indústria farmacêutica e cosmética começou a utilizar também este parâmetro muito para controle microbiológico. Mas a atividade de água, além do controle microbiológico, também é um parâmetro importante para o controle de reações físico-químicas. Como utilizar a atividade de água na indústria? Primeiramente, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, eles vão desenvolver o produto, gerar isotermas e na formulação destes produtos desenvolvidos, determinam qual é a atividade de água ideal para o seu produto, qual é o máximo, qual é o mínimo que o produto pode ter de atividade de água, que dará uma boa textura, uma segurança para o seu produto e uma vida de prateleira mais longa. E o pessoal de controle de qualidade, ou da qualidade assegurada, vai fazer com que o produto fabricado esteja dentro do valor de atividade de água determinado pelo pessoal de pesquisa e desenvolvimento. Bom, eu vou começar a apresentação com um estudo de caso. Ele está descrito num paper escrito pelo Dr. David Engel. Ele foi presidente da HACCP, de Controle de Segurança de Fabricação. Bem, um produto foi fabricado, foi estudado, desenvolvido pelo pessoal como padrão, tendo 15% de umidade e 0,7% de atividade de água. Em um dos lotes, esse produto acabou super desidratado, com 10% de umidade e 0,45% de atividade de água. Aí o formulador, a pessoa de fabricação, fez alguns cálculos e adicionou a quantidade de água para que a umidade fosse 15% igual ao padrão desenvolvido. Só que quando ele reidratou esse lote, a atividade de água, ao invés de ficar para 0,07, foi para 0,92. O que aconteceu com este medicamento? Todo produto, ao se traçar uma isoterma de adsorção e desorção, eles não vão ter o mesmo comportamento. Quando se hidrata, desidrata e reidrata, sempre o valor de atividade de água é diferente, apesar da umidade ser a mesma. Então, neste caso, o que o Dr. David recomenda? Se o seu produto foi desidratado além do que é recomendado, nunca reidrate. Ou seja, vamos tomar outra atitude. Neste caso que o produto já foi reidratado, o que fazer? Desidratar novamente? Não. Ele diz para adicionar alguns umectantes, sais, produtos que façam abaixar a atividade de água. Ou seja, atividade de água para controlar este produto. Ok? Então, quando se faz o desenvolvimento de um produto farmacêutico, um medicamento, um cosmético, o que se espera que esse produto tenha? Que ele tenha robustez, principalmente estabilidade de princípio ativo, que o ativo dele esteja sempre funcionando, tenha uma boa produtividade, que tenha uma boa dissolução e uma boa biodisponibilidade. Okay? E aqui vai uma pergunta. Na hora de fabricar, por que eu deveria formular um medicamento ou um cosmético sem preservativos? Eu fiz uma pergunta para várias pessoas, perguntando assim, o que você entende por produto orgânico? A grande maioria, uma consciência coletiva, me disse assim,
São produtos sem agrotóxicos. E depois, na fabricação, tudo bem que esse produto foi plantado ou foi colhido sem agrotóxicos. E na fabricação, o que você espera de um medicamento orgânico? E aí eu não obtive nenhuma resposta porque parece que o pensamento não vai além do plantar sem agrotóxico. Bom, o ideal seria um medicamento ou um cosmético com baixa concentração de preservantes ou sem preservativos, porque geralmente esses aditivos acabam causando reações alérgicas e irritação, o odor característico que estes produtos têm, eles elevam o custo, tem uma alteração na cor ou na interação desses aditivos com o ativo do produto, e tem uma diferença de solubilidade entre o aditivo, entre o preservativo e os componentes da formulação. Então, será que baixar a atividade de água do seu medicamento ou do seu cosmético não seria uma boa opção para se eliminar alguns preservativos? Bom, então qual é o papel da água na formulação de um medicamento ou de um cosmético? A principal função da água é dissolver os componentes. Eu tenho meus componentes solúveis, vou dissolver na água. Sim? Depois que eu dissolver os componentes, o formulador deve prender, aprisionar a água para que ela não fique disponível para as outras reações ou para os micro-organismos. Então, é importante ter uma ordem de adição dos ingredientes, não se pode ir adicionando aleatoriamente. Eu vou colocar os ingredientes solúveis em água, vou aprisionar esta água e formular o meu produto. Após a adição, então, da água, depois da dissolução dos seus ativos, dos seus componentes, recomenda-se adicionar um umectante, como a glicerina ou sais solutos, NaCl, sacarose, açúcares, para aprisionar a água. A água vai continuar presente na formulação, mas indisponível para os micro-organismos e as reações físico-químicas. Então, não é simplesmente, não vou adicionar água na minha formulação. A minha formulação preciso de água, mas essa água, depois de adicionada, depois de cumprido o papel de dissolução, ela vai ser aprisionada para não ficar disponível. Ou seja, eu vou baixar a atividade de água. O que acontece com a água se ela não for aprisionada? Toda água, ela tem uma mobilidade e ela vai tentar entrar em equilíbrio com as outras camadas. Então, onde estiver mais úmido, a água vai caminhar para o local com menor quantidade de água. Os produtos farmacêuticos e cosméticos, geralmente eles têm múltiplas camadas, e uma camada com atividade de água diferente da outra vai fazer com que se migre a água do local que tem maior concentração de água para o de menor. Então, tudo vai entrar em equilíbrio e é por isso que precisa se tomar cuidado. De que forma acontece esse equilíbrio? Dependendo da área superficial, o tamanho das partículas, o equilíbrio vai ocorrer mais depressa, da velocidade do ar, da temperatura e da pressão atmosférica. Ou seja, se eu deixar o meu cosmético ou o meu medicamento dentro da bolsa, dentro do carro, vai entrar em equilíbrio mais depressa? Vai. A temperatura aumenta e entra em equilíbrio mais depressa. Bem, então, qual é a diferença entre atividade de água e umidade? Nós estamos bastante acostumados a falar sobre umidade, a medir umidade ou por peso seco, ou por balança de desidratação, Cal-Fisher, certo? A atividade de água neste setor ainda é novidade, então nós vamos explicar um pouco o que é atividade de água. Atividade de água tem por definição a medida do estado de energia da água de um sistema. O que é esse estado de energia da água é que nós vamos discutir. A atividade de água é um parâmetro qualitativo. Não interessa a quantidade, e sim a qualidade da água que está dentro da sua amostra, ou seja, a disponibilidade dessa água.
A umidade já é um parâmetro quantitativo. Você desidrata o seu produto e vê qual era o peso da água ou a quantidade da água presente no seu produto. É uma propriedade importante para você fazer os cálculos de composição centesimal do seu produto. Mas não é a umidade que vai te dar os parâmetros microbiológicos e físico-químicos do seu produto. A atividade de água, geralmente, quase sempre, é muito mais rápida de se medir do que a umidade. E no máximo 5 minutos você tem o resultado da medida de atividade de água, enquanto que a umidade demora muito mais. O método para se medir a atividade de água é bem mais preciso do que a umidade. Para medir a umidade, você tem várias etapas em que cada uma delas pode incorrer um erro. E na somatória é um valor bastante impreciso. A atividade de água não, é um parâmetro bastante preciso na sua medida. O preparo da amostra para medir a atividade de água é muito simples, ao contrário de se medir a umidade. E a atividade de água é um parâmetro em que você pode calibrar. Ele tem padrões primários em que é possível você fazer a rastreabilidade. Enquanto a umidade é um parâmetro que não tem padrão. E aí você não pode confiar nem comparar o valor de umidade de um laboratório para o outro. Então, o que é essa atividade de água que nós estamos falando? A atividade de água por definição teórica, é o estado de energia da água. Eu gosto deste exemplo do Becker, porque exemplifica bem o que é essa diferença de energia da água. Se eu tenho uma água dentro de um becker, uma água destilada, uma água pura, dentro desse becker, e eu aproximo uma esponja desta água. A água vai correr para dentro dessa esponja. Qual a diferença desta água da esponja com a água do becker? Quimicamente, ambas são água, H2O, e não há diferença. Fisicamente, eu não estou dizendo de estado físico, gás, vapor, gelo, ok? Em parâmetros físicos, qual a diferença dessas duas águas? Se, por exemplo, eu quiser aplicar uma temperatura para evaporar a água, qual a água vai evaporar mais depressa? A do becker ou a da esponja? É a diferença de energia, é o estado de energia da água, da esponja, que é diferente da água do becker. Assim como se eu quiser congelar a água do becker e congelar a água da esponja, eu vou ter que aplicar mais energia na água da esponja para congelar do que na água do becker. Sim? Então, essa diferença de energia é a atividade de água, ou seja, é a diferença na disponibilidade da água. A definição de atividade de água, ela vem de uma equação emprestada da termodinâmica, em que o potencial químico de uma substância, de uma amostra, é igual ao potencial químico dessa substância pura, somada às constantes de gás e temperatura absoluta, vezes o logaritmo neperiano da fugacidade. Como eu disse, toda água tem uma mobilidade e ela vai de um local mais concentrado de água para um local menos concentrado de água. Então, exemplificando aqui, eu tenho dois recipientes iguais, hermeticamente fechados. No recipiente 1, eu coloquei uma amostra. E no recipiente 2, eu coloquei água pura. Com o tempo, vai entrar em equilíbrio. É a fugacidade da água. A água presente nessa minha amostra vai entrar em equilíbrio com o ar. Assim como a água pura vai entrar em equilíbrio com o ar. A água pura vai fazer com que esse ar tenha 100% de umidade relativa. E suponhamos que este meu produto tenha 0,75 de atividade de água, isso vai fazer com que o meu ambiente fique com 75% de umidade relativa.
O que é essa umidade relativa? É a pressão parcial de vapor. Pressão parcial de vapor da minha amostra dividido pela pressão parcial de vapor da água pura é igual à atividade de água. Ambos a mesma temperatura. Ou seja, vem de encontro com a equação da termodinâmica desenvolvida por Lewis e Randall, certo? A atividade de água é igual à pressão de vapor da água na minha amostra, dividida pela pressão de água pura, ambas a mesma temperatura. Ou seja, a atividade de água é igual à umidade relativa do ar dividido por 100. 100% de umidade relativa, quando eu tenho muita água no meu ambiente, dividido por 100, eu tenho atividade de água igual a 1. Ou seja, o meu maior valor de atividade de água é a água pura ou o ambiente com 100% de umidade. E o menor, mais desidratado, é a atividade de água igual a 0. Portanto, todo o valor de atividade de água é menor do que 1. Aqui nós temos que shampoos, condicionadores, geralmente estão na faixa de 0,98, 0,99 de atividade de água. Algumas emulsões entre 0,8 de atividade de água. Cremes, pomadas entre 0,5 a 0,6 e medicamentos secos, comprimidos, pós atividade de água de 0,3. Por que medir a atividade de água em medicamentos? Isto foi tirado da farmacopeia americana. Eu tenho aqui a bibliografia de onde foi retirado. Tá? Medir a atividade de água para otimização da formulação e melhor eficácia antimicrobiana. Isso está se tornando bastante conhecido, utilizar a atividade de água para evitar vários testes antimicrobianos. Redução da degradação do princípio ativo sensível à hidrólise química. Este já é um parâmetro um pouco menos conhecido, porque é uma parte química que a atividade de água auxilia, sim, para evitar a hidrólise de alguns ativos. Redução da suscetibilidade das formulações à contaminação microbiana e o fornecimento de uma ferramenta para justificar a redução da frequência de testes antimicrobianos. Então, a justificativa de por que medir atividade de água em medicamentos, descrita na USP. Começando a atividade de água em relação a micro-organismos. De onde vem a fonte de contaminação microbiana numa indústria de medicamento ou de cosmético? Durante a fabricação do produto, a contaminação pode vir da água, dos próprios manipuladores e do ambiente fabril. E no produto acabado do próprio consumidor e do ambiente residencial. A consequência da contaminação microbiana vai ser o aparecimento de bolor ou de micro-organismos, bactérias no seu produto, alteração da cor, textura e viscosidade, muitas vezes produção de bolhas e um odor atípico, né, produção de voláteis com odor desagradável. Para um micro-organismo desenvolver, é preciso que as condições ótimas de temperatura, pH, oxigênio, nutrientes, estejam todas em condições ótimas para o micro-organismo se desenvolver, incluindo a atividade de água. Nós vamos partir do princípio em que todos os outros parâmetros estão ótimos para o crescimento do micro-organismo e vamos variar somente a atividade de água. O que acontece, então, quando um Staphylococcus aureus é inoculado em meio de cultura com todos os componentes ótimos, variando a quantidade de água? Tá? Este é um experimento feito pelo Dr. Scott, em 1957, foi a primeira vez utilizado o termo atividade de água. A 0,99, que é a atividade de água,
mais alta, ou seja, esse meio de cultura é um caldo com muitos nutrientes e muita água, o Staphylococcus nem teve a fase de latência, já entrou numa fase exponencial, houve uma grande proliferação até entrar na fase estacionária. Já com atividade de água de 0,87, o micro-organismo teve uma fase de latência, uma fase de proliferação microbiana bem menor, até atingir a fase estacionária. Abaixo de 0,86, o Staphylococcus não consegue se desenvolver. Ou seja, a atividade de água não é um parâmetro que mata o micro-organismo, ou seja, não é bactericida ou fungicida. O que acontece é, com a redução da atividade de água, tem-se uma maior fase de latência, uma menor proliferação microbiana e uma menor quantidade de micro-organismos. Abaixo de um determinado valor, o micro-organismo não se reproduz. Aqui é um outro experimento fazendo a interação de atividade de água com pH. Muitas vezes a gente não consegue abaixar a atividade de água do produto, porque ele precisa de bastante água, então trabalhe-se com um outro parâmetro, o pH, para inibir o crescimento do micro-organismo. No caso aqui também o Staphylococcus aureus, em que em atividades de água muito alta, utiliza-se um pH mais baixo para que não desenvolva o micro-organismo. Acima desse pH, numa atividade de água alta, o micro-organismo acaba se desenvolvendo. Quando o pH sobe, abaixa-se a atividade de água para não se ter o crescimento do micro-organismo. Esta é uma tabela só com os graus de riscos. Ela está num handbook de cosméticos, certo? E eu coloquei aqui, vai ficar disponível para vocês, o grau do risco em relação à atividade de água ou presença de água. Atividade de água em relação às reações químicas. Sim, nós vamos poder ter a oxidação, degradação de nutrientes, escurecimento não enzimático e atividade enzimática em relação à atividade de água. A água presente nos produtos, ela age como solvente, como a gente conversou anteriormente sobre a dissolução dos princípios ativos ou dos componentes, como reagente, e também serve para modificar a mobilidade dos reagentes, conferindo uma viscosidade ao produto. O primeiro parâmetro, a oxidação lipídica. Muitos produtos, principalmente emulsões, cremes, acabam sofrendo oxidação lipídica. A oxidação lipídica, em função da atividade de água, como ela funciona? Se eu tiver uma atividade de água muito baixa, menor que 0,2, eu tenho uma velocidade de oxidação muito grande. A falta de água faz com que haja espaços vazios em que o oxigênio pode penetrar e agir com maior facilidade, provocando a oxidação. Entre 0,2 e 0,5 é a faixa de menor velocidade de oxidação, ou seja, a quantidade de água presente se torna uma barreira protetora contra a oxidação. Aumentando a atividade de água para maior de 0,5 até mais ou menos 0,8, novamente aumenta a velocidade de degradação, ou seja, de oxidação, porque essa água acaba catalisando o oxigênio e os íons metálicos, os íons principalmente, que são catalisadores das oxidações. Acima de 0,80 de atividade de água, a água passa a diluir os reagentes e desacelerar a oxidação. Em outro parâmetro físico-químico é a reação de Maillard.
A reação de Maillard é uma reação complexa, preciso ter um grupo amino livre, nitrogênio livre, um grupo carbonila, geralmente um açúcar redutor, temperatura e água, certo? Na indústria de alimentos, muitas vezes a reação de Maillard é útil, porque se quer a coloração marrom e o sabor de caramelo. Na indústria de medicamentos e de cosmético é prejudicial, porque ninguém quer um pigmento escuro, nem o sabor, o aroma, né, da reação de Maillard no medicamento ou no cosmético. E a reação de Maillard tem uma diminuição do valor nutricional, principalmente pela degradação dos aminoácidos essenciais. A reação de Maillard, ela ocorre, então, principalmente em atividades de água entre 0,5 a 0,7. Em atividades de água baixas, a reação de Maillard ou reação de escurecimento, ela ocorre numa menor taxa, numa menor velocidade, e numa atividade de água mais alta, a reação de Maillard não acontece devido a muita presença de água que acaba dissolvendo os componentes e não formando o hidroximetilfurfural que dá essa cor marrom. Degradação de nutrientes. Assim como os micro-organismos, quanto mais baixa a atividade, assim como os micro-organismos não. A atividade de água, quanto mais baixa, preserva mais os nutrientes do que com atividade de água elevada. Aqui nós temos um experimento feito pelo Dr. Labuza, utilizando ácido ascórbico, ou seja, vitamina C. Ele colocou em latas fechadas com diferentes atividades de água. A atividade de água de 0,32, o ácido ascórbico continuou ativo por muitas horas, por muitos dias, inclusive. Enquanto que com uma atividade de água de 0,84, que nem é tão alta assim, houve uma degradação da vitamina C em menos de 24 horas. Ou seja, as vitaminas são, quanto mais aumenta a atividade de água, mais rápida a degradação das vitaminas. Talvez por isso seja tão difícil de manter a vitamina C em emulsões ou em forma líquida. Atividade de água em função da enzima. Assim como as vitaminas, as enzimas têm uma maior atividade conforme aumenta a atividade de água. Em atividades de águas baixas, as enzimas têm menos reações do que quando na presença de água. Ou seja, a atividade de água é um mapa. Este mapa foi apresentado pelo Dr. Labuza à NASA, quando ele foi solicitado um estudo sobre a atividade de água, e em que você pode verificar o crescimento de bactérias, fungos e leveduras através da atividade de água, as reações das enzimas, a reação da oxidação, ou a velocidade da oxidação, a reação do escurecimento ou reação de Maillard, a estabilidade do seu produto através de isotermas. Ou seja, a atividade de água pode te dar um mapa de estabilidade química e bioquímica e também microbiológica do seu produto. Um outro parâmetro bastante importante na indústria farmacêutica é a ciência de fluxo do pó. As indústrias farmacêuticas trabalham bastante com o pó e precisam que este pó seja de livre escoamento, que não sofram empedramento ou aglomeração. Tá? Alguns pós são produzidos por spray dry e eles estão no estado vítreo amorfo. Sim. E
neste estado tem que se manter a atividade de água bastante baixa e o ambiente ao seu redor com uma umidade relativa baixa para que a água do ambiente não migre para o pó. Se acontecer de migrar, acaba ocorrendo a formação de aglomerados. Esses aglomerados aumentam a atividade de água e, com a temperatura e com o tempo, acabam causando a transição vítrea do produto. Ou seja, ele acaba mudando do estado de amorfo para cristal. E aí formam grumos que muitas vezes não podem ser dissolvidos. O tamanho e a forma dos poros, né, tem um impacto sobre essa aglomeração. E aí quem trabalha na indústria sabe que esses silos acabam ficando empedrados e você não consegue ter o fluxo do seu pó normal como deveria, não vai poder fazer a compactação correta do seu comprimido ou a dissolução do seu princípio ativo. Este problema é um problema bastante presente tanto nas indústrias de alimento quanto nas indústrias de farmacêuticas que trabalham com o pó. Então, para manter a fluidez do pó e prevenir o empedramento, é preciso estabelecer qual é o valor da atividade de água crítica do meu pó. Uma vez estabelecido este valor de atividade de água crítica, por exemplo, é 0,35. Não posso fazer com que aumente acima de 0,35, porque vai começar a aglomerar o pó e ele vai perder a sua fluidez e todas as suas propriedades físicas. Então, para manter o seu pó abaixo da atividade de água crítica, é necessário utilizar uma embalagem de alta barreira à umidade, de preferência armazenar a baixas temperaturas, utilizar sachês dessecantes e adição de agentes anti-umectantes. No começo da apresentação, eu falei que a umidade não funciona como atividade de água. A atividade de água lhe dá muito mais informações do que a umidade. E aqui, então, para se determinar a umidade dos pós é bastante complicado, certo? Não há padrão de referência. Eu não tenho um padrão que eu possa dizer, este é meu padrão, ele tem umidade 10%. Não existe isso. Eu tenho produtos, soluções salinas, padrões primários que eu posso dizer, este é um padrão 0,76 de atividade de água. Este é um padrão 0,25 de atividade de água. Então, a atividade de água é um parâmetro que eu consigo padronizar. A isoterma distorção plana em baixas atividades de água significa que eu tenho uma umidade constante mais uma variação grande de atividade de água destes produtos. E quando eu encontro esta curva, é a atividade de água crítica em que o meu produto vai começar a entrar na fase de transição vítrea e mudar de estado físico, ou seja, vai começar a acontecer aglutinação. Okay? Então, a atividade de água, eu tenho uma correlação com a transição vítrea do meu produto. Na indústria farmacêutica e cosmético, nós temos também bastante produtos com multicomponentes, ou multifases. E essas fases têm atividade de água distintas, certo? E a água sempre vai migrar da região de maior atividade de água para menor atividade de água. E não é de maior umidade para menor umidade. Sempre da maior atividade de água para menor atividade de água. A força de condução da água está diretamente relacionada, então, com a atividade de água. E a velocidade de migração depende da estrutura destes meus multicomponentes e das propriedades de difusão. Mas, com certeza, eles vão entrar em equilíbrio, porque vai migrar a água da atividade de água alta para a atividade de água baixa. A migração pode causar uma mudança na textura, meu medicamento ou a minha draga vai começar a melar, eu vou ter uma diferença sensorial,
pode começar a ter o crescimento microbiano, reações de degradação e alteração organolética do produto. Então, o grande desafio é manter os componentes com a mesma atividade de água, sempre tentar reduzir a atividade de água do componente com mais alta atividade de água para mais baixo, para tentar conservar macio, ou aumentar a atividade de água dos componentes de atividade de água baixa e conservar a dureza deste meu produto. Como solução para retardar o processo de difusão é colocar componentes que aumentem a viscosidade e, consequentemente, diminuam a migração, ou colocar uma barreira entre as camadas, ou embalar distintamente esses multicomponentes. Aqui também não vou, vocês vão receber, eu coloquei essa tabela, ela também foi tirada da farmacopeia americana, atividade de água de alguns produtos, principalmente o OTC, qual a probabilidade de desenvolvimento de qual micro-organismos, certo? E o teste que é recomendado, teste microbiológico recomendado para estes produtos. Abaixo de 0,60 não há desenvolvimento microbiano. Falei bastante sobre adicionar umectantes ou adicionar modificadores de atividade de água, produtos que abaixem a atividade de água, ao invés de simplesmente desidratar o seu produto. Então, aqui nós temos alguns sais, açúcares, alguns umectantes, alguns anti-umectantes e alguns plastificantes que alteram a atividade de água do seu produto, não precisando desidratá-lo em demasiado. Estes umectantes, eles funcionam, por exemplo, se eu tenho uma partícula, o meu pó, se ele é colocado numa umidade relativa mais alta, ele vai criar uma camada de água ao seu redor, a água vai ser absorvida, eles vão sofrer uma coesão, porque a água tem essa força de atração com a água, e ela vai formar uma massa sólida, um aglomerado, que muitas vezes não se dissolve mais. Colocando um umectante, ele vai criar uma barreira em volta do meu produto, que mesmo numa umidade relativa mais alta, não vai deixar ocorrer o colapso ou a coesão. Essa apresentação foi tirada da Arinos, uma apresentação da Maria Amélia Rodrigues. Aqui, um outro exemplo, se o meu produto tem uma atividade de água interna maior e essa água tende a ir para a superfície, ocorrendo a difusão, essa água ficando na superfície, ela vai fazer atração com a outra partícula, vai ocorrer o colapso, a coesão, vai formar uma massa sólida. Então, você colocando um antiumectante, mesmo que essa água interior migre para a superfície, não vai deixar ocorrer o colapso. Vai manter a atividade de água do seu produto baixa. Esse é o meu último exemplo, é um estudo de caso, também do Dr. Davin, foi publicado em 2001, quando ele era presidente da HCCP. Ele fez um produto, um medicamento líquido, em diferentes embalagens. O ativo dele tinha diferentes concentrações e ele foi entregue para usuários crônicos, usuários constantes deste medicamento. O que aconteceu foi que cada um levou um medicamento para casa, ingeriu normalmente esse medicamento. Quando estava na metade da embalagem, eles retornaram para o Dr. Davin, que ele mediu a atividade de água deste produto. Então, o produto 1.1, que tinha a tampa com aquela bombinha, atividade inicial de 0,96, o final de 0,997. Essa também é a tampa de bomba, aumentou a atividade de água. Essa tampa é aquelas de flip, eu não sei como chama em português, mas que a gente abre a tampinha, né, com um clique. E essa última é uma tampa
rosqueada. Todas elas tiveram atividade de água aumentada nesse tempo de uso. Ele fez uma avaliação deste produto que retornou e percebeu que a amostra 1.1 e a amostra 1.2 perderam a cor marrom, tornando-se verde. E também ficou turva. Essa perda da cor significa que houve uma degradação química do corante vermelho, a turbidez ou devido à contaminação microbiana, houve uma alteração da viscosidade e a inativação do ativo. Esses usuários, eles usaram normalmente e eles comentaram que o medicamento, alguns deixavam no banheiro, outros carregavam na bolsa, tinham diferentes modos de armazenamento. Mas, com o uso, todos eles tiveram atividade de água aumentada e sofreram uma degradação. Ok? Terminando a parte teórica, eu vou apresentar os nossos equipamentos que fazem a medição de atividade de água. Este é o analisador de atividade de água Séries 4, com princípio de medida por ponto de orvalho. O ponto de orvalho, ele tem um espelho, esse espelho é aquecido e resfriado constantemente, e na frente desse espelho tem um sensor óptico que lê o embaçamento e o desembaçamento do espelho. Como que ocorre esse embaçamento e desembaçamento? A amostra é colocada no equipamento, tem uma ventoinha, esse sistema fica hermeticamente fechado, essa ventoinha faz com que a amostra entre em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Umidade relativa do ar dividido por 100 é a atividade de água. Entrando aqui, então, a pressão parcial de vapor dessa água, ou dessa amostra, vai fazer com que forme orvalhos no espelho quando ele é resfriado e esse orvalho se dissipe quando ele é aquecido. Esse é o princípio da psicometria, tem uma carta psicométrica aqui dentro e o sensor óptico, então, lê a temperatura em que ocorreu o embaçamento e a temperatura em que ocorreu o desembaçamento. Então, é uma medida primária em que se lê diretamente a pressão parcial de vapor da água da amostra dividida pela pressão parcial da água pura na temperatura de equilíbrio. Quando termina, o Aqualab soa um sinal sonoro indicando que a amostra terminou o seu ciclo de equilíbrio. Nós temos o lançamento de um equipamento novo, ele chama Aqualab TDL. O princípio de leitura dele é por laser, portanto, ele vai ler somente moléculas de água. Este equipamento pode ler a atividade de água de qualquer produto, até mesmo de gasolina, porque ele lê somente moléculas de água. É um equipamento altamente preciso, pode ser utilizado para solventes, para medicamentos, para alimentos, ou seja, qualquer tipo de amostra. Aqui os cuidados, toda essa apresentação, eu já disse, vai ficar disponível para vocês. Os cuidados básicos com qualquer equipamento, para ele manter a exatidão, sim. Eu tenho aqui também um slide de preparo da amostra, porque muitas pessoas nos contactam perguntando, preciso moer, preciso triturar, posso ler a minha amostra inteira. Aqui tem algumas sugestões de preparo da amostra. O importante é que você mantenha sempre a constância. Se você resolver moer a sua amostra, sempre faça ela moída. Se resolver ler a sua amostra íntegra, sempre leia íntegra para que se tenha um resultado coerente ou reprodutível. Aqui são algumas amostras que nós fizemos, são dados não publicados, ok? Mas para mostrar uma forma farmacêutica sólida, um OTC, que foi lido sem preparação nenhuma, colocado íntegro no equipamento, a atividade de água foi 0,458 a 25 graus Celsius. Essa mesma amostra só com um corte,
já caiu muito a atividade de água diferente, 0,3, e esse material triturado num grau, certo? Então, se eu for medir sem preparação, sempre sem preparação, eu vou estar lendo a atividade de água do meu material íntegro, a superfície dele. Se eu triturar, sempre triturar. Ok? Estes são os nossos equipamentos. Um analisador de atividade de água portátil, recomendado para quem recebe matéria-prima para fiscalização do processamento. Séries 4, um Aqualab Pré, o TDL, que é esse nosso lançamento, e o VSA, que gera isotermas. Nós vamos fazer um seminário específico para isoterma absorção. E este é o nosso KD2, um equipamento que mede propriedades térmicas. Nós agradecemos a participação de vocês e agora nós vamos abrir para as perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela apresentação. Antes de passar as perguntas e respostas, nós gostaríamos de relembrar especialmente aqueles que entraram no seminário depois da abertura. Nós vamos colocar no site da Decagon uma cópia dessa apresentação. Então o site é decagon.com.br e logo na homepage vai ter um link para seminários. Ainda, dentro de alguns dias, provavelmente uma semana mais ou menos, essa apresentação, inclusive o áudio, vai estar disponível no canal do YouTube da Decagon Devices. Agora sim, então, vamos passar as perguntas dessa manhã. E se você tem uma pergunta, aproveita, mande a sua pergunta agora, utilize a ferramenta do GoToMeeting para enviar a pergunta, que nós vamos tentar responder o maior número possível. Bom, Tânia, vamos iniciar com a pergunta da participante Rudy Carneiro. A Rudy, ela faz a seguinte questão. Tânia, eu trabalho em uma empresa de nutrição animal e a nossa preocupação é prevenir o empedramento do produto. Qual seria um anti-umectante eficiente que não altere tanto o paladar? Ruth, obrigada pela sua pergunta. Eu não sou a pessoa mais indicada para passar algum anti-umectante ou um antiaglomerante para você. Mas provavelmente nós temos o seu e-mail. Eu posso depois te passar alguns dados de alguns aglomerantes que eu tenho. Geralmente são nomes científicos, eu não tenho nome de algum fabricante ou alguma coisa do tipo, para ração animal, ok? Mas eu passo depois por e-mail para você o nome desses produtos. Obrigado, Rudy. Obrigado, Tânia. Uma próxima pergunta. Tânia, atividade de água discutida no seminário é um parâmetro reconhecido por órgãos reguladores? Sim, a atividade de água é um parâmetro reconhecido, tanto pela FDA, a Food and Drug Administration, quanto pela USP, é citado na farmacopeia americana, a farmacopeia brasileira também cita. Para quem é da área de alimentos, a OAC também tem um capítulo dedicado à atividade de água e também aos princípios de se medir a atividade de água. Portanto, é um parâmetro reconhecido. Muito obrigado. A próxima pergunta, posso utilizar atividade de água para eliminar teste de micro? Sim,
A farmacopeia brasileira ainda não está citando, mas a farmacopeia americana já cita. Eu tenho um slide que vocês vão receber, eu passei por ele muito rapidamente. Quais são os testes que podem ser eliminados e abaixo de qual atividade de água você pode reduzir bastante a medida de atividade de água, ou a medida não, os testes de microbiológicos com atividade de água mais baixas. Então, sim, principalmente na indústria de medicamentos, já está sendo utilizado a atividade de água para se evitar testes constantes microbiológicos. Muito obrigado, excelente pergunta. Vamos pular para essa daqui. Tânia, posso utilizar atividade de água para qualquer tipo de produto? Sim, você pode utilizar a atividade de água para pós, semissólidos, líquidos, qualquer tipo de produto seu. Qualquer formulação farmacêutica, formulação galênica, qualquer produto cosméticos, você pode utilizar a medida de atividade de água. Em relação à forma física do seu produto, não tem nenhum problema. Hoje nós temos até um modelo TDL, que se o seu produto for alcoólico, muito alcoólico, você pode medir a atividade de água desses produtos, porque não vai ser afetado, o sensor não vai ser afetado e você vai ter a leitura da atividade de água desses produtos. Como eu disse, até solventes, você pode verificar se estão contaminados com a água através da atividade de água. Muito bem. Vamos tentar responder mais 2 ou 3 perguntas. Pergunta do participante Lucas. Qual o melhor processo para reduzir a atividade de água sem prejudicar o produto? Bom, Lucas, não sei qual é o seu produto, mas depende da sua formulação, se são comprimidos, se são emulsões, se são cremes, se são líquidos, mas é um processo de desenvolvimento de produto, desde secagem do seu produto, como adição de umectantes para sequestrar a água presente no seu produto, quanto adição de solutos, sais, açúcares, para baixar a atividade de água. Precisaria saber um pouco mais do seu produto para dizer, olha, é melhor usar um umectante, não é melhor usar sal ou açúcar para se baixar a atividade de água dele. Mas são esses os caminhos para se abaixar a atividade de água de um produto. Muito bem. A pergunta seguinte, Tânia, desculpa. Sim, está aqui. Tânia, qual a vantagem de utilizar a atividade de água se eu já utilizo umidade em meu laboratório? Bem, são 2 parâmetros distintos. Você não vai parar de medir a umidade, porque a umidade vai te dar os cálculos de base seca e base úmida, ok? Mas, para controle microbiológico das reações de oxidação, das reações de Maillard de escurecimento, a umidade não te dá esse parâmetro de se vai acontecer ou não, se está propenso a oxidar o meu produto, rancificar o meu produto ou não, ou se ele está propenso ao escurecimento de Maillard ou não. Ou seja, são parâmetros bastante distintos, um não elimina o outro, a umidade vai continuar te dando o peso seco e o peso úmido do seu produto, e a atividade de água vai te dar os parâmetros qualitativos. Propensão ou não a desenvolvimento microbiano, aí adição ou não de bactericidas, fungicidas, vai ocorrer oxidação ou não,
Então, vou adicionar antioxidantes ou não. Vai ocorrer reação de escurecimento, o que eu tenho que fazer para prevenir, se as minhas vitaminas vão se degradar ou não. Tudo isso, só a atividade de água é que vai dar a resposta. Excelente. Então vamos à nossa última pergunta dessa manhã. E novamente, aqueles que tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode enviar pela ferramenta do GoToMeeting enquanto estiver aberta e depois pode enviar por e-mail. O e-mail está no slide da Tânia. Nós vamos respondê-las por e-mail também. Então, Tânia, a última pergunta, você indicaria o uso de atividade de água no laboratório ou na produção? Nos dois casos, são importantes a medida da atividade de água. A atividade de água é importante para o formulador, para quem vai desenvolver o produto, para saber qual é a atividade de água que o controle de qualidade precisa medir. Okay? O parâmetro é importante, tanto no laboratório quanto no processo de produção e na qualidade assegurada do seu produto. Também é importante você medir a atividade de água no recebimento de matéria-prima, para você garantir que o produto que você está recebendo está dentro da sua especificação e se naquela atividade de água o seu ativo ainda tem atividade, seu ativo está íntegro ou não, porque muitos ativos em atividade de água alta, já na matéria-prima, ele pode começar a se degradar. Ok? Então, nosso agradecimento à Tânia pela apresentação, o nosso muito obrigado a cada um dos participantes no seminário dessa manhã. Nós procuramos fazer um seminário científico como esse uma vez por mês, então nós vamos enviar um convite para o nosso próximo futuro seminário. O nosso muito obrigado e ficamos à disposição para auxiliar no que for necessário. Com isso, nós encerramos a transmissão dessa manhã, desejando um bom dia, uma boa semana a todos. Muito obrigado, encerramos a apresentação.